31 de outubro de 2018, Shibuya. O que acontece quando as maiores ameaças vigentes do presente se reúnem com um plano quase infalível, usando centenas de inocentes como seus escudos vivos, como armas graças às suas capacidades e pondo à prova o poder do ser absoluto da obra da qual eles fazem parte. Tudo isso enquanto o maior perigo que já existiu no mundo está dormente ao lado dos heróis, apenas esperando a oportunidade para mostrar o maior terror que já caminhou sobre a Terra. Renascido e pronto para provar por que ele era conhecido como o mais poderoso. Personagens mostrando quem realmente são, enquanto tem suas vidas e suas capacidades afiadas ao máximo. Criaturas que representam apenas o pior que existe lutando para destruir tudo à sua frente, para alcançar seus objetivos. Laços que foram rompidos para preservar os mais fracos, que precisam ser vingados, mas em busca da vingança, apenas criam novos laços de amor. Maldições que são passadas adiante, não para amaldiçoar, mas para trazer a esperança para o mundo que só através da dor pode surgir e motivar alguém. O poder absoluto, encontrando finalmente uma barreira e a peça central da obra, enfim mostrando e se consagrando não como apenas mais uma engrenagem na máquina que se chama mundo, mas sim como o eixo que será o futuro para manter em movimento os alicerces da humanidade. Acontecimentos que para sempre mudarão esse mundo e definirão o desfecho da história, ambientados em talvez um dos arcos mais inesquecíveis e apoteóticos dos mangás, que provavelmente também é o com as maiores consequências para sua história, quando comparado com quase todos os outros shonens. Todo autor tem uma magnum opus. Gege Akutami tem Shibuya. Quando pensamos em obras e seus autores, quando se trata dos maiores ou dos mais populares, tem um fator em comum que ambos têm e é inegável. Por mais obras que possam possuir, por mais longas que sejam, ou por mais personagens que eles podem ter criado para essas obras, existem sempre aqueles personagens, aquela história, aquele arco que se destaca dos demais, como um fruto único em um pomar repleto de frutas que brilha mais que os outros e que tem um sabor mais suculento dentre todos. A sua magnum opus, sua obra-prima, que ele querendo ou não é aquela que mudou tudo e fez suas criações alcançarem novos patamares, mesmo se não fosse sua intenção com aquilo que ele criou. É essa parte da obra, essa obra ou esse personagem que para sempre ficará marcado na história como seu ápice. A parte da sua criatividade que, mesmo não sendo intencional, tomou proporções jamais imaginadas e que subiu para sempre a régua do que ele criou, não por ser apenas outra coisa no meio de suas criações, mas por ser a joia central da coroa do que ele trouxe para o mundo. E depois de ler Jujutsu Kaisen até o final, acompanhar seu arco final enquanto ele lançava, chorar, ficar feliz, ficar puto e extrair o máximo da minha interpretação e sensibilidade ao criar uma porrada de vídeos sobre essa história, eu me peguei pensando em por que Shibuya é o melhor arco de Jujutsu Kaisen e para alguns o melhor ou um dos melhores arcos dos shonens. E para fazer isso eu tive que novamente colocar o meu cérebro à prova ao fazer um roteiro complexo sobre algo que claramente foi feito por alguém com mais massa encefálica que eu, analisando o arco mais profundo de Jujutsu Kaisen ao relê-lo, entender tudo que eu li, interpretar tudo que eu li, comparar com outras obras e depois transformar tudo isso em palavras para mim falar, usando a minha cabeça que até hoje não conseguiu sequer decorar outro número de telefone a não ser o meu, e que há poucos dias teve parte da sua sanidade colocada em prova ao fazer quase um TCC sobre a história de Solo Leveling, que sequer tem uma história. Eu tenho problemas? Eu me odeio? Ou será que eu sou um imbecil? Eu não sei, mas com certeza devo estar querendo confessar alguma coisa e 2 centímetros iriam sim fazer muita diferença.
Uma dúvida vigente que até hoje não podemos definir algo concreto sobre, para como respondê-la, é por que uma obra ou algo se torna influente. Como aquilo é tão poderoso e se torna capaz de, apenas sendo o que é, influenciar tantas pessoas e redefinir aquilo que o cercam. Provavelmente nem os criadores dessas coisas, em suma maioria, conseguiriam explicar o porquê disso e como foram capazes de escrever ou criar algo que pudesse alcançar o patamar de mudar e abalar tudo o que permeia suas criações. Mas mesmo assim, podemos usar argumentos sociais e narrativos para tentar responder essas questões, que trazem propriedade e até certa clareza para entendermos tal desdobramento. Ao observarmos os comportamentos sociais e como as coisas funcionam no ambiente que chamamos sociedade humana, algumas coisas sempre se repetem para algo se tornar influente, e depois que aquilo se torna influente, como se fosse uma fórmula quase incompreendível que apenas podemos ver parte dela e a outra parte ficou oculta simplesmente pelo acaso, e por como o acaso funciona sobre as coisas, podemos começar a entender como isso funciona. Quando algo realmente transcende o comum da popularidade e passa realmente a ser algo que age no mundo à sua volta mudando, um verdadeiro movimento se inicia, aonde os acontecimentos daquela realidade ficcional começam a transpassar da ficção para realmente fazer parte do material verdadeiro, o influenciando e através disso alterando o comportamento dos que consomem esse mundo de faz de conta e os que estão próximo disso, e isso pode ser interpretado apenas como uma ferramenta da máquina indústria, trabalhando para extrair o máximo dessas histórias e coisas que nos tocam para lucrar tudo o que é possível e impulsionar as próximas coisas que usarão para lucrar. Mas outra verdade, porque isso não é mentira, tá? É só observar o mundo que nós vivemos que você vai entender isso, é que essas histórias são tão poderosas e mexem tanto com o intrínseco do que entendemos por sermos humanos e de sentir, que a mera existência delas, sem poderem influenciar nossas vidas na nossa realidade, já seria um pecado, porque aquilo, de certa forma, é tão real e tão significativo que é impossível ignorarmos quando tomamos conhecimento sobre e entendemos o que aquilo quer que sintamos, que o mero fato de nós a conhecermos nos impulsiona quase que instintivamente a espalhar aquilo por todos os lugares, a fim de pintarmos a realidade que pertencemos com aquela ficção que é tão importante para nós, porque nos lembrou de certa forma, em certo nível, o que é sentir e estar vivo de verdade, e que por mais besta que seja pensar isso, que nos fez querer viver, mesmo sendo faz de conta. Passamos a nos importar com os seres que sequer existem, ou existirão, porque são tão tangíveis que até se tornam parte de nós, e então através de um movimento quase racional, nós berramos, esperneamos e enaltecemos essas coisas até elas fazerem parte da nossa realidade, simplesmente porque elas, nas mais puras palavras que eu posso pensar, apenas merecem. Elas merecem serem reais e mudarem as coisas ao nosso redor simplesmente por serem o que são. Sem falar que através das mesmas nos conectamos e assim através das conexões nascidas por essas coisas imaginadas, nós nos aproximamos mais do que é ser humano e não apenas nos chamarmos de humano. Histórias grandiosas serão grandiosas e ponto. O que torna uma história grandiosa é mais complicado. Grandiosidade pode ser poder, profundidade, propriedade, criatividade, construção, simplicidade e até sorte, mas grandiosidade narrativa é quase uma aberração. Uma conjuntura tão complexa e significativa que meramente pode ser descrita como genial. Personagens, desafios, evolução, mensagem e empatia passada através de palavras e desenhos, que nas mãos erradas, na sequência errada, podem não significar nada, mas que nas mãos corretas simplesmente têm o poder de entrarem e alterarem a própria história da realidade por serem o que são e terem sido feitas do jeito que foram. Objetivamente, um roteiro bom pode ser criado apresentando o mundo e seus personagens de forma simples, mas interessante, deixando mistérios no caminho que se desdobrarão e futuramente gerarão desfechos gratificantes para os que estão acompanhando aquilo, ou darão novas pistas sobre dúvidas futuras, no meio disso introduzindo ameaças a esse mundo e fazendo com que elas realmente possam gerar apreensão na história, através disso criando consequências para os personagens e fazendo isso reverberar no futuro. Uma sequência de peças de dominó que, quando planejadas certas, a sequência que foram postas, ao caírem, não apenas farão barulho e ficarão desorganizadas, mas que criarão algo novo, belo e recompensador de ter acompanhado. Frio, calculado e direto, mas que quando feito corretamente, sequer parece que foi planejado como uma receita que precisa ser seguida corretamente para dar certo. Porém, mesmo abordando esses pontos narrativos, isso não garante a influência que uma obra pode atingir no mundo real. Isso apenas garante ela ser boa e ter qualidade. A grandiosidade
faz parte do sentir, do mistério do que é estar vivo e do acaso. Planejamento só te leva até certo ponto e garante certa segurança. É o coração que muda as coisas e realmente faz delas grandiosas e influentes. Atingir a grandiosidade com qualidade e ter influência no mundo real só dá pra descrever como um milagre. E veja bem, popularidade não é influência. Algo influente é popular, mas algo popular nem sempre é influente. Influência muda, popularidade faz barulho. Influência e grandiosidade criam histórias. Tem também a originalidade, mas eu já fiz um vídeo de mais de 40 minutos sobre isso, então eu não vou abordar esse aqui porque senão eu vou ter um aneurisma enquanto eu edito esse vídeo. Vamos lá ver o outro vídeo, ficou muito legal. Ao estabelecermos esses argumentos e parte dos motivos que criam esses fenômenos em nosso mundo, podemos começar a entender aí sim por que Shibuya é um arco tão apreciado no meio dos shonens e teve tanta relevância quando era lançado. Principalmente quando a segunda temporada de Jujutsu Kaisen começou na adaptação em anime. 2 anos após o início de Jujutsu Kaisen veio Shibuya, se apresentando como uma resolução de problemas, uma conclusão de arcos e de certa forma, em certo nível, uma preparação para o futuro da obra. Que a gente sabe como acabou, mas teve muita coisa boa, até o Sukuna virar massinha de brincar. Entre muitas aspas, mais do que qualquer outra coisa, Shibuya foi criada para resolver o problema Gojo. Ao mesmo tempo que ela trabalha para abalar os alicerces apresentados e construídos no mundo de Jujutsu, colocando finalmente o protagonista original da história, que não é o Yuta, é o Itadori, você querendo ou não, no lugar central da narrativa. Ao tirar Gojo, o personagem que de tão carismático e poderoso, tinha praticamente engolido qualquer outra coisa da história. Até mesmo porque, de certa forma, Gojo até esse momento da narrativa, por mais que o autor não admitisse ou não gostasse do personagem, ele era o verdadeiro protagonista da narrativa. E o melhor construído, ainda mais graças ao arco anterior de Shibuya, que se aprofunda mais em seu passado. Jujutsu desde seu início sempre sofreu desse problema, onde por mais que ele tivesse uma coisa para contar e uma narrativa aceitável ou excelente para seus demais personagens, o foco principal da história era sempre puxado para o confronto de Gojo contra Sukuna, e os confrontos de Gojo contra o mundo, ao tentar proteger aqueles com quem ele se portava, ainda mais porque é essa narrativa apresentada desde sempre e construída a cada passo que alguém relevante é morto e esses sempre estão ligados diretamente ao Gojo. Sem falar que o vilão principal da história até o momento estava usando o corpo do seu melhor amigo como uma fantasia de Halloween. Shibuya foi a oportunidade que Gege, o autor, agarrou para finalmente tirar esse fardo de suas costas, até porque Gojo não podia continuar fazendo parte da história por ser quem ele é e ter o poder que ele tem. Ele precisava ser tirado de cena para a história ter continuidade e não ser resolvida em 2 volumes do mangá. Então chegamos realmente na primeira vez que o ser até então com o poder absoluto da obra e incontestável é posto à prova. E Gege poderia fazer isso da forma mais porca possível, apresentando uma criatura que anulasse os poderes dele, criando uma arma que deixasse ele vulnerável, como ele tinha feito previamente, mas ele optou por um recurso mais poderoso que existe em uma história, que é a narrativa usada para abalar o psicológico do leitor e dos personagens, o que Shibuya usa frequentemente, e é isso um dos fatores que dá tanta qualidade a esse arco. Ao usar a própria personalidade do problema que ele quer resolver, digo Gojo, a narrativa desdobra em uma situação onde não seu poder é posto à prova diretamente, mas os seus ideais entrando de frente com seu poder, o que deixa encurralado o ser mais forte do presente da história, e por fim, por ser quem esse personagem é, ele é derrotado e selado não porque ele foi fraco ou cometeu algum erro, mas porque ele foi humano, em uma história que mais do que tudo quer mostrar a luta da humanidade ao se manter humana, em um mundo que a força cada vez mais a ser egoísta, desprovida de laços e sentimentos para não ter vulnerabilidades. O ser mais poderoso se vê derrotado porque ele abraça o que ele é, alguém que mais do que qualquer coisa se importa com os demais e sofre a todo momento por ter falhado em salvar quem era mais importante para ele. Gojo é derrotado porque ele abraça a parte que torna ele vulnerável, a sua parte humana. A narrativa é usada não para mostrar a apoteose do poder, mas para criar uma solução para um problema que através do emocional se torna tão apoteótico quanto qualquer confronto de forças poderia ser. Sem falar que é durante esse confronto que vemos Gojo mostrar sua verdadeira personalidade, que ele é de verdade, até abandonando a figura de despretensão da qual ele sempre mostrava, ao finalmente revelar seus sentimentos, quando ele fica bravo por ver inocência sendo destroçada à sua volta, sem poder fazer quase nada para ajudá-los. Ao finalmente tirar esse obstáculo da sua frente, usando artifícios narrativos já estabelecidos e desenvolvendo mais uma vez o personagem, o autor então se vê livre para dar início à construção do protagonista verdadeiro da obra, apresentando talvez uma das maiores sequências de fracasso do mesmo e crescimento através dessa incapacidade de ser tão grande
quanto a figura que o antecedeu. Através dessa completa inaptidão da figura agora central da história, acompanhamos a desconstrução do altruísmo humano em primeira mão. Através das ferramentas de destruição nascidas graças às próprias características malignas da humanidade que a cercam. Itadori desde o início foi apresentado e construído para ser o protagonista que não é derrotado e se sacrifica por todos. Afinal, mais importante que sua vida são as vidas que ele pode salvar, algo que ele tem em comum com Gojo. Mas diferente dele, Itadori não possui as ferramentas para colocar isso em prática, pelo menos não durante até quase o fim de Shibuya. Isso também é parte do que fez Gege desgostar de Itadori, porque ele achava o personagem muito sem graça por faltar camadas de complexidade nele, já que Itadori de certa forma inicialmente é a personificação apenas de alguém bom. O que Gege resolve nesse arco é aprofundar os sentimentos e conflitos do protagonista da obra, através dos obstáculos pelos quais ele passa. E isso também explica o porquê do Gege gostar tanto do Sukuna, porque se de um lado ele não gosta do Itadori porque ele é bom demais, por outro ele ama o Sukuna porque o Sukuna é o FDP. Ao seguir a perspectiva que seu avô impôs a ele, Itadori a todo momento tem um sorriso no rosto, luta incansavelmente para tirar o peso das costas daqueles que estão à sua volta e preservar a vida das pessoas que ele sequer conhece. Itadori sequer é capaz de machucar pessoas que praticamente já estão mortas, porque seus ideais e quem ele é rejeita completamente o mínimo pensamento de ferir outro ser humano. Afinal, seu trabalho é salvá-los. E durante todo o arco de Shibuya, cada vez mais que Itadori vira o foco e seus ideais são postos à prova, cada vez mais ele se distancia desses ideais e começa a se assemelhar mais com as figuras que ele está enfrentando e repudia. Assim, mudando gradativamente a perspectiva de altruísmo absoluto de Itadori para a completa personificação do ódio e da vingança. O que era um personagem que lutava para salvar e preservar, começa a se tornar alguém que luta para se vingar e punir o que ele julga ruim. O amor, que era o que definia Itadori por ele abraçar com todas as suas forças a humanidade, se esvai em puro ódio para se vingar pelos outros, amaldiçoando as maldições que são impostas a ele. O que era sua obrigação imposta e autoimposta vira um fardo e uma penitência, o quebrando e remoendo quem ele é por acontecimentos que o mesmo sequer algum dia teve a capacidade de fazer com que fossem diferentes. Cada peça meticulosamente posta, desenvolvida e retirada do tabuleiro não para gerar apenas hype e momentos épicos, mas para desenvolver as demais peças relevantes para a história, as transformando-a e dando finalmente um motivo para elas estarem ali. Afinal, vamos admitir que o Itadori, mesmo sendo protagonista, nunca tinha tido até esse momento da história um motivo para estar ali, a não ser porque ele comeu um dedo do Sukuna. Ele só luta porque ele é gente boa demais. E depois desses acontecimentos, isso muda para ele lutar porque é obrigação dele lutar. Porque ele pode lutar, e se ele tem o poder de mudar as coisas, cabe a ele a responsabilidade de mudá-las, ele querendo ou não. Culminando, enfim, em um confronto físico, mas mais do que isso, é novamente um confronto de ideais e ideias antagônicas, mas que por serem tão diferentes, dão a volta e começam a se assemelhar graças aos seus extremos quando finalmente aplicados na prática. E então, a luta que é estabelecida 100 capítulos atrás, é concluída com uma frase: Mahito, eu sou você. Mas não porque Itadori é mau ou só pensa em satisfazer com o sofrimento dos outros, mas porque Itadori finalmente percebe e abraça a ideia de que ele naquele momento só pode vencer os obstáculos à sua frente, aceitando parte do que eles representam, tomando para si todas as maldições que foram postas nele, usando-as como força para lutar contra as maldições à sua frente, tornando-se assim menos humano para proteger a humanidade. Porém, mesmo os sacrifícios, dores e perdas levam inevitavelmente à volta da Era das Maldições, porque Shibuya nunca foi pensada para ser uma saga de superação, mas sim uma saga de mudanças e perda. Como em Guerra Infinita, Thanos vence os heróis e protagoniza o filme. Aqui, os heróis perdem igualmente para o vilão, mas o protagonista não é Itadori, Gojo, Mahito ou Sukuna, quiçá Kenjaku. O protagonista de Shibuya é a própria narrativa que ela apresenta. Não dar destaque para os personagens, mas usar os personagens para dar protagonismo para o que acontece no mundo e com os presentes nele. Esse desenvolvimento é aquilo que dá a propriedade para os personagens, fazendo eles saírem de uma mídia, se tornando algo crível e realmente potencializarem a obra da qual eles fazem parte, para nos entregar não apenas mais um pedaço de mídia, mas sim um fragmento da fantasia que fará parte das nossas vidas e a influenciará. São as consequências que fazem todo esse desenvolvimento ter propriedade e se tornar ainda mais relevantes para nós. E acredita em mim quando eu falo que Shibuya é uma consequência por si só.
Shibuya, diferente dos demais arcos de Jujutsu Kaisen, usa de suas consequências não para apenas envolver, mas para mostrar que acontecimentos do passado afetarão a história do presente e graças a isso também afetarão o futuro. Diferente do que a maioria dos shonens faz, essa parte de Jujutsu Kaisen é onde a psicopatia do autor é posta em prática, não para nos fazer sofrer apenas, mas para nos fazer sofrer com propriedade e com estabelecer o que acontecerá no futuro da obra. O que simplesmente dói para caramba, mas é maravilhoso porque dói. Masoquismo? Talvez. Consequências imediatas que parecem que acabarão ali, mas que são no futuro estabelecidas como peças-chave para desfechos ou até que irão ajudar os protagonistas em um momento de desespero, aonde tudo parece que está perdido. Argumentos que até o momento simplesmente tinham sido mostrados, mas que aqui são postos em prática para que no futuro possam fazer sentido, ter mais propriedade e literalmente serem uma escada de cadáveres que não tem relevância nenhuma para nós, mas que tem relevância para os personagens da história, como também personagens importantes tanto para nós quanto para as demais figuras relevantes da obra que são tiradas de jogo para construírem algo maior com o seu fim. O que nunca poderia ter acontecido se não fosse as consequências do que levou eles a deixarem de existir. Nanami e Nobara são consequências diretas da incapacidade de Itadori e a imprudência que Gojo tem desde o começo da obra. Ambos só têm o desfecho que tiveram porque Itadori não foi capaz de impedir suas mortes, entre aspas, né? Porque ele tomou para si uma missão que para começo de conversa nem deveria ser apenas dele, mas graças à sua imaturidade ele insistiu nela. Quando Gojo foi selado, Itadori praticamente se jogou em tudo que aparecia em sua frente sem pensar para salvar uma pessoa que era importante para ele, o que deveria ser um trabalho de todos, mas que ele se impôs por ser imaturo e ser quem ele é, e só percebeu que não cabia somente a ele esse trabalho quando ele praticamente morreu lutando contra seu irmão mais velho, o que levou ele a ficar debilitado e inapto para impedir que Sukuna tomasse conta de seu corpo, isso que acarreta direto na morte de milhares de pessoas, na desestabilidade organizacional dos demais personagens e sua fraqueza leva diretamente à morte de Aranami, porque ele não foi capaz de derrotar Mahito quando eles se enfrentaram, assim como Gojo, que por sua prepotência entra sem sequer pensar que pode ser derrotado em Shibuya e acaba selado, deixando seus alunos e amigos sem a maior defesa contra as maldições que é ele. Shibuya em si é a consequência de Gojo não começar uma verdadeira caçada contra as maldições desde o começo da obra. E tudo isso só vai empilhando cada vez mais fatores que levam à derrota dos heróis vez por vez, até o momento que para vencerem eles têm que sacrificar até quem são em certo nível, o que apenas engrandece toda a narrativa do mundo e os seres que habitam nele, mesmo que os mesmos tenham deixado de fazer parte da história durante esse processo. No imaginário geral dos que acompanham a história, é por causa desses fatores, perdas e consequências que a obra se torna cada vez mais crível, emocionante e relevante para nós, porque as coisas deixam de ser previsíveis, simples, e passamos, graças a esses obstáculos e acontecimentos, a nos identificarmos cada vez mais com os seres que estamos acompanhando. Assim, os mesmos passam cada vez mais através de nós a fazerem parte da realidade e influenciá-la, porque eles são complexos, sofrem, crescem, não são definidos por um fator ou característica apenas, e a obra da qual eles fazem parte segue os mesmos preceitos também. Novamente, consequências. E fazendo isso através da narrativa e capacidade de despertar empatia e um porre de outros sentimentos em nós, quando Shibuya realmente alcançou seu ápice, nenhuma coisa era relevante no meio do anime quanto o que acontecia em cada episódio que era lançado da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Memes, edits, centenas de vídeos falando sobre a mesma coisa. Nanami mostrando porque ele era o cara mais gostoso do momento. Daddy? Toji retornando da forma mais B10 de todas, Gojo tendo um novo trauma, sendo selado e antes disso praticamente botando o pau na mesa para mostrar por que ele é Satoru, o Gojo. Sukuna mostrando que realmente é uma luta de verdade em um anime para a nova geração, que até então não havia tido e nem depois teve algo tão empolgante assim, com direito a ter uma bomba nuclear, e Itadori criando o meme mais especial de todos. Se tem uma coisa que eu posso afirmar categoricamente, sem receio, é que obras, personagens e sagas em si, como Shibuya, porque ela faz parte desse pequeno montante que chamamos e enaltecemos como inesquecíveis e influentes, só transpassam a régua do bom, excelente para o influente e inesquecível, porque elas usam cada pedaço dos artifícios que compõem algo com qualidade, não fazendo a moda caralho porque vai ser legal, mas planejado cada parte do que será ou terá a capacidade de ser incrível, exaurindo o máximo do preparo que o autor fez para a obra, suas capacidades, sua sensibilidade em mostrar o que é humano
para-humanos. Mas mais do que isso, é porque em certa escala, essas obras também conversam ou tocam, mesmo que não diretamente, em pontos que pertencem à nossa própria realidade e pelo que estamos passando. Tristeza, depressão, fracasso, falta de esperança, perda, desumanização e a completa incapacidade de lutar com o inimigo que para nós é invencível se enfrentarmos ele sozinho, que sequer compreendemos, mas que nos aniquila em uma guerra que pensávamos que seria apenas mais um confronto, mas que tristemente percebemos que é o que nos destruirá, nos transformará em pior ou, no melhor dos casos, nos fará perceber que é só através da humanidade, das pessoas que são importantes para nós e até das que não são, que teremos uma chance de ter sucesso. Shibuya em certo nível é tão bom porque é a luta do humano, do amor, da vida contra o desumano, o egoísmo e a morte. E existe alguma luta mais atual que essa? Ou se você quiser resumir muito porcamente, você pode só falar que é porque tem lutas muito foda e você ficou triste por causa do Nanami. Mas já que eu não sou uma porta ainda, eu não irei falar isso. Shibuya é tão apoteose Jujutsu que quando você para e pensa um pouco sobre tudo que vem depois de Jujutsu, você percebe que os arcos sequentes até seguem a mesma fórmula de progressão dela. Principalmente Shinjuku. Ah tem essa parte ainda antes de Shibuya que é a preparação pra tudo começar. É literalmente Evangelion em Jujutsu Kaisen. Koshi naten shinoyoni Existe a possibilidade disso não ser bom? Porém, quando eu penso em qualidade narrativa, existe apenas outro arco dentro dos shonens com tanta influência, grandiosidade, desenvolvimento e inversão de perspectiva entre o protagonista e o vilão. E você me pergunta, qual seria, Leonardo? E é lógico que não seria outro senão Hunter, o maior shonen de todos, Hunter. Durante o arco das Formigas Quimera de Hunter x Hunter, nos é como em Shibuya apresentada uma nova visão para a história que estamos acompanhando. Onde vemos no início o começo de um confronto contra seres com poderes absurdos que desafiam a humanidade e estão dispostos a fazer qualquer coisa para atingir esses objetivos. Esses que são desprovidos de qualquer humanidade e escrúpulos, mesmo que os mesmos tenham nascido da própria humanidade e se alimentem dos humanos para se tornarem mais fortes e continuarem vivos. Criaturas que desde que nasceram lutam pelos seus instintos animais, rejeitando o que deu origem a elas, e fazem parte delas, motivadas apenas pela sede de sangue e poder. Capítulo a capítulo, cada vez mais, a história não foca em desenvolver o apoteótico e influente, mas em desenvolver a narrativa através de seus personagens e conflitos, estabelecendo através da construção, aí sim, a apoteose que para sempre ficou marcada na história e influenciou as demais histórias seguintes a Quimera antes, pela complexidade narrativa do arco e a construção dos mesmos em não mostrar algo incrível, mas fazer com que através do que estamos acompanhando entendêssemos o que é incrível quando aborda o que realmente torna as coisas únicas, o coração. Uma saga que explora a todo momento o que é humano, o que nos define como humanos, o quanto estamos dispostos a abrir mão da nossa humanidade para atingir nossos objetivos e o quanto estamos dispostos a nos tornarmos vulneráveis para protegermos aqueles que amamos. Enquanto no plano geral e mais superficial, a história trabalha e estabelece uma guerra entre as formigas, esses seres que nasceram da humanidade e querem tomar o lugar dela, como as maldições, e os humanos que se veem ameaçados por seres que não compreendem direito, mas que representam uma ameaça para eles. Ao mesmo tempo que Gon, o protagonista, faz de tudo para alcançar e resgatar o seu mentor das garras de uma criatura que representa o próprio mal encarnado até então, que só foi para começo de conversa capturado pela imprudência tanto dele quanto de seu pupilo, mas muito mais que um arco de conflito, novamente como Shibuya é, porque nesse ponto já deve ter ficado claro que Shibuya é claramente inspirado em Quimera antes. O maior arco de Hunter x Hunter, mais do que qualquer outra coisa, é uma saga sobre desenvolvimento dos vilões também, conflitos de perspectivas e amadurecimento da narrativa. Ambos, Shibuya e Quimera Ants, abordam uma completa mudança e deturpação dos ideais dos vilões e dos protagonistas ao sofrerem uma completa inversão do que são, pelos acontecimentos que ocorreram em ambas as sagas. Ao mesmo tempo que, graças a essa mudança de ambas as figuras, elas se
desenvolvem e amadurecem ainda mais, crescendo no nosso imaginário, deixando de serem figuras caricatas para se tornarem personificações de aspectos humanos que possuímos. Ambas as obras se consagrando em transformar suas figuras de esperança e inocência em figuras de malícia tomadas por ressentimentos graças às suas ações e o que sofreram. Enquanto que do outro lado, as duas sagas abordam também a desconstrução do mal, ao encontrar um motivador que nunca haviam imaginado que faria uma mudança significativa neles. Mahito se torna mais humano quando dá de frente com o medo que só a humanidade possui, ao encontrar a maldição que ele espalhou personificada pela face de Itadori. O vilão representa o mal da humanidade e todo o mal que ele espalhou é o que faz dele humano através do medo que ele sente de Itadori quando mesmo abraça a parte da humanidade que ele tinha rejeitado e que Mahito representava. Do outro lado temos Meruem, que é a figura máxima de poder, ferocidade, medo, anseio, egoísmo, prepotência, apatia sobre os humanos que ele considera apenas como comida e insetos, mas é quando Meruem encontra Komugi que toda a sua perspectiva se transforma totalmente e o que ele desprezava por ser fraco e menos que ele passa a ser algo que ele tem apreço através da figura do amor. Um inseto humano então passa a ser a coisa mais preciosa para o rei das formigas. E graças a isso ele se torna mais humano. Mahito tendo sua inversão pelo ódio e Meruem pelo amor, que no final são os sentimentos mais próximos um do outro, opostos que ao se distanciarem tanto cada vez se tornam mais parecidos. Ambos vilões e heróis que roubam a posição de seus inimigos, ao compartilharem sofrimentos e perdas causadas às suas antíteses diretamente ou indiretamente e acabam transformados por isso. Shibuya e Chimera Ant são as obras no meio dos shonens mais próximas quando se trata disso. Por mais que Shibuya tenha mais consequências que Hunter em certo grau e seja até mais pessimista, e Chimera Ant tem uma escrita superior, mas ambas refletem uma a outra no que mais importa, que é na proposta que elas apresentam, em contar o épico planejado através da desconstrução de suas peças principais, referentes a essa parte da história. Por isso elas são tão grandiosas e influentes. Sem falar que quando se trata de planejamento, construção de poderes, uso dos mesmos, criatividade para habilidades e a forma que são usadas e pensadas para terem importância na história é outro fator que apenas afirma a qualidade e a semelhança que ambas as obras têm. E quando o narrador de Hunter x Hunter entra em cena e a veia do capeta começa a falar em Jujutsu Kaisen, literalmente você já sabe que você pode sentar e aguardar, porque vai ser cinema. A maioria dos momentos épicos dessas obras estão respectivamente nessas duas sagas, porque dentre todas as outras, elas são a exceção por serem o que são e contarem o que contam da forma que contam. O caçador virando a presa ao bater de frente com algo que o superou no que ele era o melhor, e a presa virando o caçador ao abraçar a parte de si que ele sempre rejeitou. E tudo isso só se potencializa com uma forma mais impressionante e deslumbrante da arte, quando esses estilos únicos e puros de ambos os autores chega nas mãos de quem como eles amam e têm apreço pelo que estão construindo. Como em quase tudo, é apenas quando compartilhamos a luta e os desafios que superamos as dificuldades, e aqui não é diferente. Das páginas desenhadas que já eram emoção e grandiosidade, na animação elas se tornam a grandiosidade que influencia e se espalha para todos os lados. Vozes que depositam tudo o que são para dar vida e trazer à tona o sentimento que os autores imaginaram para suas criações, e que a transformam simplesmente no perfeito. Traços que contornarão o que já era 1 em 1 milhão, para ser a única luz de uma estrela que ilumina em um céu que brilha com luzes de milhares, mas sem iluminar nada. Cada fragmento, cada pessoa, cada sentimento, posto não apenas para criar, mas para fazer que o que está sendo criado possa mudar tudo à sua volta, graças à parte que cada um colocou nisso. Que ao finalmente chegar em nós, nós abraçamos e tornamos os mesmos em nossa realidade. Histórias assim nascem uma vez se tivermos sorte a cada geração, porque o único, grandioso e influente não é criado. Ele é construído através do humano por sermos humanos para humanos. Não uma fórmula de sucesso que pode ser replicada e refeita, mas um desejo incontrolável que nasce do que sentimos para fazer os outros compartilharem desses nossos sentimentos. De querermos criar, de querermos estar vivos, de querermos lutar e de querermos sermos livres e ver os outros livres de suas maldições graças às nossas criações. Quando posta em análise fria e direta, Shibuya é mais um arco
de mais um anime, de mais uma parte da indústria. Mas que, como tudo que é grandioso e único, nos faz esquecer que ele é apenas um faz de conta, tamanho a sua potência de nos fazer sentir coisas por coisas que são apenas mentiras. Shibuya é a magnum opus de Gege, porque ela é tudo que ele podia dar, fazer e sacrificar para nos fazer esquecer pelo menos um pouco de nossas maldições. Um feito que vai influenciar para sempre todos os outros que vão vir após ele e até parte dos que vieram antes dele, quando despejarem em nossa realidade a parte dos mesmos que se chama criação, e que para sempre ficará gravada nos que acompanharam os acontecimentos de 31 de outubro de 2018. Mas Shibuya também é a maior maldição de Gege, porque Shibuya é a parte do que ele criou que ele nunca conseguiu superar dentro de Jujutsu Kaisen, e que por isso após ela, tudo que ele criou parece desmoronar diante de nós, porque o único é único e incopiável. Bom, Shibuya e o Gojo. São essas as duas coisas que Gege nunca conseguiu superar.